A paz do Senhor, pois irmãos, amém? Queria compartilhar com você, livro de Marcos, seu capítulo 10, versículo de número 46. Eu tive uma certa resistência pessoal em casa, quando eu estava estudando acerca dessa palavra, mas o Espírito Santo de Deus me incomodou para poder trazer essa palavra. Ela já foi ministrada sobre a nossa vida essa semana. Nossa missionária Amanda falou algo da parte de Deus. E eu até estudei outra palavra, mas Deus colocou essa palavra no meu coração e é o que eu quero compartilhar com você. O livro de Marcos, seu capítulo 10, versículo de número 46, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha a vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu vou pedir para você colocar a sua Bíblia no seu assento. E você vai dizer para o irmão que está do seu lado agora, você vai dizer para ele: você não vai ficar pelo caminho. Fala para ele. Uma palavra profética, meu irmão, para a vida dele. Você não vai ficar no meio do caminho. Pode tomar o seu assento? Eu vou ser bem breve naquilo que Deus falou no meu coração. Mais outra vez, Jesus vai começar a realizar o seu milagre aqui sobre a vida do cego de Jericó, que a gente conhece tão bem. Mas Jesus está vindo de uma caminhada onde ele está indo em direção a Jerusalém para poder se fazer cumprir as palavras dos profetas que diziam que ele ia ser açoitado, que ele ia ser escarnecido, que ele ia ser cuspido, que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, para a glorificação do nome do Senhor. E Jesus está indo ao caminho de Jerusalém e, consequentemente, ele passa por Jericó. E nesse cenário existem duas coisas que chamam muita atenção, que é a multidão e que é o cego. A multidão era de costume acompanhar Jesus. A gente vai ver que quando Jesus ressuscita Lázaro, a multidão está ao redor, vendo todos os feitos que Jesus está fazendo. Algumas multidões vai se compadecer com aquilo que Jesus fez, e uma multidão vai ao encontro de Maria, se alegrar com tudo que Jesus fez, e alguma parte da outra multidão vai de uma forma inflamar o coração dos grandes maiorais da cidade, para poder colocar Jesus contra eles, contra o próprio povo. E agora a gente está diante de uma situação onde novamente acontece o mesmo cenário. Jesus está indo a caminho de Jerusalém, passando por Jericó, e está se encontrando agora com os seus discípulos e uma multidão. E para que a gente possa entender aqui, é uma multidão que segue, é uma multidão que vai no mesmo caminho de Jesus. Às vezes tem até algum propósito em poder segui-lo, mas algumas vezes tem alguns que não têm o mesmo propósito. Tem alguns até que acompanham Jesus porque querem ver os seus milagres, mas tem outros que, com a intenção verdadeira do coração, quer acompanhar Jesus porque quer viver milagres com Deus. E que a gente possa entender aqui, é uma multidão que não sofre como esse cego, não é deficiente. É uma multidão que está seguindo a Deus, está olhando para o valor que Deus é, por aquilo que Ele pode oferecer, por uma necessidade, muitas das vezes, pessoal que eles têm. Alguns
estão olhando para Jesus e estão vendo que ele tem um valor, não um valor de troca, mas um valor de que se eu fizer e ele não me der, ele vai continuar sendo Deus. Mas tem uns que estão olhando para Jesus e estão dizendo, ele é um valor de troca para mim. Se eu continuar seguindo, em algum momento, se eu fizer alguma coisa, ele vai me abençoar. Se em algum momento eu me colocar à disposição, ele vai fazer também por mim. Perceba que os valores estão invertidos para dois cenários totalmente diferentes. Uma multidão que estava valorizando um Jesus de uma troca e um cego, que a Bíblia vai dizer com clareza, ele está mendigando, ele está sofrendo uma ação, ele está fazendo um fato de quê? De mendigar. E quando você olha para o cenário desse cego, você vai perceber que o valor dele está totalmente diferente da multidão. Uma multidão que vê, uma multidão que segue, uma multidão que contempla, uma multidão que muitas das vezes toca no próprio Jesus, uma multidão que vê os milagres de Jesus, e mesmo diante de tudo isso, consegue inverter os valores acerca de Jesus. Jesus é uma moeda de troca, mas esse cego, sem ver, desprezado, rejeitado pela multidão, consegue entender que o valor de Deus não está associado ao fato dele enxergar ou de tocar, mas dele simplesmente ouvir foi o suficiente para ele acreditar naquilo que Deus poderia fazer pela vida dele. E eu não sei se você conseguiu entender isso, os valores estão invertidos. O cego está recebendo esmola e muitas das vezes alguns trocados, e ele não consegue enxergar o valor que aquilo ali tem. Ele recebe, muitas das vezes não consegue identificar porque é cego, mas só de ouvir que Jesus estava passando, ele sabia o valor que Jesus tinha. Não precisou tocar e nem ver, mas sabia o valor que Jesus tinha para a vida dele naquele momento. Eu não sei o cenário que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, ou a circunstância que você por algum momento esteja enfrentando. Talvez esteja te trazendo cegueira espiritual, talvez não esteja fazendo você entender aquilo que você está compreendendo, mas deixa eu te dizer uma coisa, a mesma multidão que está indo contra você, vai ser a multidão que vai anunciar que Jesus está vindo, e você vai entender o valor que ele tem para a sua vida. E a gente precisa compreender isso, porque a gente está vivendo um ano profético, um ano de transformação. E quando se fala de transformação, se fala de mudar toda a concepção que nós podemos ter nesse exato momento acerca de Jesus. Jesus não é uma moeda de troca para nós. Não é porque eu vou fazer, ele vai fazer por mim. Mas é sabendo que se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus sobre a minha vida. E se ele fizer, vai ser para a glorificação do nome dele, assim como foi na vida desse cego. O interessante é que eu estava conversando, e eu, dialogando com a Débora, eu falei algo que me chamou muita atenção na pregação da missionária Amanda. Jesus falou muito ao meu coração acerca disso. Enquanto o cego estava mendigando, enquanto ele estava à beira do caminho, sentado, prostrado lá, ele não era um homem de importância. Ele não causava alvoroço na multidão. Mas quando ele colocou no seu coração e decidiu que ele poderia viver uma vida transformadora, que ele poderia ser alcançado pela graça de Deus, ele passou a chamar a atenção da multidão. E se for você parar para observar o ano que nós enfrentamos dessa igreja, foi consequentemente igual a isso. Quando a gente passou a chamar a atenção de Deus para as dificuldades que nós estávamos vivendo, vivenciamos levante. Quantas das vezes íamos para o monte, orávamos, buscávamos, e o inimigo da nossa alma se apresentava muitas das vezes diante dessa porta. E deixa eu te dizer uma senha para as nossas vidas, meu irmão. Se nada acontecer, tem alguma coisa errada. Irmão, tu não está passando por dificuldade nenhuma. A gente precisa dar uma revisada na nossa vida, meu amigo. Porque quando a gente chama a atenção do mestre diante de uma multidão que manda a gente se calar, meu amigo, a gente tem que olhar para algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida.
Quando você chama a atenção de Deus, muitas das vezes surgem pessoas na sua vida para querer te calar. E quando se fala de multidão, se fala de algo que se inflama, não se fala de uma multidão que ao mesmo tempo fala algo. Se eu estou aqui e eu estou clamando, o que está perto de mim está mandando eu me calar. O que está mais próximo vai mandar eu me calar também. E quando se fala de multidão, se fala de inflamação. São pessoas que estão sendo inflamadas para querer te calar, não é só uma. E às vezes você vai olhar para esse cenário, mas deixa eu te dizer uma coisa, não desacredite do Deus que está passando e está te convidando, está fazendo você acreditar na vida transformadora que você pode viver. Sabe por quê? A única intenção da multidão é te calar, porque se te calar, você não vai acreditar no milagre que Deus pode fazer na sua vida, porque para eles são desacreditados. Para eles, Deus é uma moeda de troca, mas para você, Deus é muito mais do que isso. Deus é um Deus que pode transformar a tua vida, pode transformar a vida da tua família, pode alcançar você, pode te salvar, salvar a tua família, pode mudar todo o cenário de vida que você está vivendo, porque você acredita no Deus que realmente pode fazer. Então, quando se encontrar diante dessa situação, fique tranquilo, acalme o teu coração, porque Deus está na situação. Você está incomodando o inimigo da tua alma, porque você está saindo de um cenário onde você se encontrava desacreditado, para um cenário onde você está chamando a atenção do mestre. E Deus gosta daqueles que chamam a atenção dele. Deus gosta daqueles que chamam a atenção dele. Sai de um cenário de comodismo para ir para um cenário de destaque que Deus, o próprio Deus, chama. Você olha para um cego, e eu lembrei de uma situação, ali no Bradesco de Nilópolis, tem um senhor que ele é cego, e ele fica à beira da porta, com a mão estendida, pedindo, às vezes calado, somente com as intenções das mãos estendidas, podendo por algum momento acreditar que alguma coisa possa ser ofertada na vida dele, que alguma moeda, que algum trocado possa chegar para ele. E o que me chama a atenção nesse cego de Jericó é que ele está atento a estar mendigando, mas ao mesmo tempo que ele está atento a estar mendigando, a Bíblia vai dizer que ele, ouvindo que Jesus passava, o impacto de Jesus na vida dele foi tão forte, meu irmão, que ele só de ouvir, ele cessou todo o seu mendigar para poder clamar a Deus. Só de ouvir que Jesus estava passando, ele parou de exercer o seu fato que ele estava ali de mendigar para poder chamar a atenção do mestre. O cenário que ele se encontrava era um cenário de rejeição. Estava à beira do caminho, talvez poeira se batia ali, a multidão passava, a multidão desprezava ele não conseguia enxergar o cenário que estava vivendo, mas ele parou de fazer o que estava fazendo e ouviu que Jesus estava passando. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez possa ser você, se olhando nesse cenário que se encontra o cego, rejeitado, largado à beira do caminho, vivendo uma situação totalmente contrária, mas deixa eu te dizer uma coisa, nunca deixe de ouvir aquilo que Deus tem para falar acerca da sua vida. Aqueles mesmos que disseram cala-te, foram os mesmos que disseram que ir na direção dele dizer, olha, tem de bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Aqueles mesmos que falaram, cessa, para de clamar, tu não vai ser ouvido, tu está levantando a voz à toa, tu vai continuar sendo um rejeitado, tu vai continuar sendo esse largado no meio do caminho, foram os mesmos que tiveram que dizer, olha, aquele que tu clamou, te ouviu, aquele que tu pediu, ele te atendeu, aquele que tu pediu uma resposta, ele trouxe para a tua vida, e eu venho aqui trazer uma palavra de esperança para ti, tem de bom ânimo, levanta-te. Deixa eu dizer algo para a tua vida, não seja você essa multidão ingrata, essa multidão injusta, que uma hora manda calar e outra hora manda ter bom ânimo.
A gente precisa ser intencional e verdadeiro naquilo que nós fazemos acerca de Deus. Mas esse cego precisou vivenciar esta situação para saber que aquilo que ele se encontrava não era a morte ainda dele, ainda tinha uma esperança. E talvez você esteja olhando para o cenário da sua vida, assim como aquele cego teve uma esperança, assim como aquele cego foi alcançado. Meu irmão, eu acredito com toda a fé que eu possa ter, que seja menor que um grão de mostarda, ou mais próximo, que assim como Deus fez na vida daquele cego, Ele ainda continua fazendo nas nossas vidas nos dias atuais. Deus não é um Deus de cessar milagres. O mesmo Deus que fez milagre no passado continua fazendo milagre no presente. O mesmo Deus que transformou no passado transforma no presente. Se tu não acredita, a gente acredita por você. Se tu não tem força, a gente tem força por você. Se tu não tem ânimo, a gente te ajuda a ter ânimo. O que nós precisamos ter é acreditar que Deus pode fazer nas nossas vidas. Aí você olha, para olhar. O cego estava tão decidido que largou a capa, deixou para trás, e quando a decisão do cego se mostra tão clara na resposta dele: eu quero ver. Ele foi decidido daquilo que ele queria. Ele sabia que empecilhos poderiam surgir, mas os empecilhos não poderiam mudar as decisões que eles tinham. E transformação se cabe de um princípio de decisão. Você decide querer ser transformado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: entre o meado de transformar e de decisão existe os levantes. E se a gente não souber lidar com os levantes, a gente só vai ficar nas decisões. A gente só vai ficar à beira do caminho, vivendo de mesmice, vivendo de esmola. Aquele cego sabia que haveria empecilhos, até mesmo porque ele não enxergava, mas ele sabia que era possível, porque aquele que passava poderia realizar o milagre sobre a vida dele. Deixa eu te dizer, esse caminho que talvez tu vivenciou tantos anos, que tu passou tantas dificuldades, que tu passou tantas rejeições, que ingratos se apareceram diante da sua vida, que injustos se apareceram diante da sua vida, vai ser o mesmo caminho que vai seguir para você fazer caminhada com Deus. Vai ser o mesmo caminho que Deus vai fazer você se levantar e fazer com que aqueles que foram desacreditados da sua situação vai se apresentar a Deus, e Deus vai dizer: olha, volte a enxergar, volte a ver. Aqueles que disseram cala-te vão ter que ver o milagre que Deus fez na tua vida, não para você humilhar, mas para você dizer: glorificado seja o nome do Senhor na minha vida. Você pode mudar também o cenário da sua vida como o cenário de uma multidão, através do quê? Da gratidão que você tem. Jesus te curou, Jesus transformou a sua vida. Talvez você tenha todos os motivos para correr e esfregar na cara de alguém, meu irmão, mas quem tem a vida transformada, sabe a sensibilidade que é expressar uma gratidão, sabendo que pode alcançar outras vidas. É ano de transformação, e quando você for transformado, e testemunhar a transformação de Deus sobre a sua vida, não haja ingratamente diante de Deus. Diz: assim como Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Ele pode fazer na tua casa, na tua família, no teu casamento, nos teus filhos. Assim como Ele fez comigo, que iniciei um ano desacreditado, para baixo, rejeitado. Hoje Deus fez na minha vida. O mesmo Deus que realizou sobre mim vai realizar sobre você. E o que a gente precisa é iniciar esse ano com essa certeza. Serão 12 meses ministrando sobre as nossas vidas transformação. Transformação de comportamento, transformação de caráter, transformação de atitudes, transformação de vidas, transformação espiritual. Vai ser tudo isso ministrado sobre nós. Como foi dito aqui, é a metanoia, é mudar totalmente a concepção de que você tinha acerca de uma coisa, para poder ter uma concepção do céu, daquilo que Deus quer para a sua vida, acerca daquilo que Deus tem para nós,
sobre esta casa, sobre esta igreja. Mas não deixe ser inflamado pela multidão, porque a multidão só quer que você seja mais um, só quer que você faça parte de mais um número dentro da multidão, que vive uma vida de hipocrisia diante de Deus, está seguindo, está caminhando, mas não tem intenção, não tem propósito nenhum, só quer ver os feitos. O cego nem os feitos de Jesus poderia ver, mas só de ouvir sabia a importância que Jesus se tornou na vida dele. Olhe para a situação que você esteja vivendo agora. É um momento da gente poder refletir acerca daquilo que nós estamos passando nesse exato momento. Mas não é só pelo fato, meu irmão, de que o ano vai se mudar daqui a 15 minutos. Não fique com essa percepção, eu vou mudar de vida daqui a 15 minutos. Você pode mudar de vida a partir de agora. Você pode sair desse estado que você se encontra a partir de agora. Deus pode pegar o cenário da tua vida agora e transformar de vez. Deus pode olhar para a tua vida agora e dizer, olha, o jeito que tu está passando agora não vai ser mais assim, vai ser do meu jeito. Você pode mudar, através do quê? Através da sua decisão para com Deus. Então saia daqui hoje, nesta noite, com uma certeza. A transformação de vida que pode acarretar na minha vida e na vida da minha família, depende de uma decisão da minha parte. Saia daqui com essa certeza, eu preciso decidir, porque se eu decidir, algo vai acontecer na minha vida extraordinariamente, sobrenatural. Deus vai fazer, e aqueles que acreditavam por algum momento que não era possível, vão passar a acreditar e a servir ao mesmo Deus que eu sirvo. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, no nome de Jesus. Aleluia.